Vai ter treta neozelandesa na Jaguar em 2024? É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Eu sou João Pedro Nascimento, estou aqui mais uma semaninha, como sempre, para falar com vocês sobre a Fórmula E, que encerrou a sua primeira temporada da terceira geração, a temporada 2022-2023, no último fim de semana de julho, título mundial conquistado por Jake Dennis, da Andretti. Mas, ainda que o campeonato tenha acabado, o noticiário não parou e a Fórmula E continua em pleno funcionamento. Então essa intertemporada é o momento, desses pilotos, dos pilotos do grid encontrarem novas equipes na categoria. Talvez equipes que queiram fazer novas contratações atraem novos nomes. O Felipe Drugovich, por exemplo, interessa a Andretti para o ano que vem e a Jaguar já confirmou a sua dupla de pilotos para 2024. Mitch Evans continua por mais um ano e Nick Cassidy deixa cliente e campeã em Vision para se juntar ao time de fábrica no ano que vem. E essa é uma união que promete render frutos para a Jaguar, que viu o Mundial de Equipes escapar em 2023 justamente para sua equipe cliente, justamente a equipe do Nick Cassidy, que em conjunto, é claro, com os pontos do Sebastian Buemi, colocaram a equipe verde no topo do Mundial de Equipes da Fórmula E 2023. Por outro lado, a Jaguar passou por alguns percalços na sua concorrência interna. Não teve tanta ajuda assim do Sam Bird, que pelo contrário ainda atrapalhou e abalroou Mitch Evans duas vezes ao longo da temporada, em Hyderabad, na Índia, e depois em Jakarta, na Indonésia. Essa corrida da Índia, por exemplo, poderia marcar a primeira vitória do Evans na temporada, uma vitória que caiu no colo do Jean-Henrique Verne, venceu a única da DS Penske, um conjunto que claramente não tinha condições de brigar por vitórias semana após semana, e o Evans acabou tirado dessa corrida. Era sim o favorito à vitória naquele momento, que potencializaria suas chances de título mundial, também potencializaria, claro, as chances da Jaguar. Não aconteceu, houve uma repetição do acidente em Jakarta e a Jaguar mudou para o ano que vem e decidiu que quer ter dois pilotos que somem pontos de forma regular, dois pilotos adaptados com esse novo carro. O Nick Cassidy, é claro que já conhece o conjunto Jaguar, é um cara que já está envolvido nessas reuniões há pelo menos um ano, desde o início dessa temporada, porque as equipes clientes e as fornecedoras possuem essa relação. Então nada mais justo que seja um nome que, além de ter brigado pelo título até a última etapa desse ano, também é um cara que conhece muito bem o carro da equipe. Lembrando que o Cassidy foi vice-campeão da Fórmula E em 2023 com 199 pontos, enquanto o Mitch Evans foi o terceiro com 197. Sim, 2 pontos separaram os dois pilotos que vão ser companheiros de equipe no ano que vem, os dois neozelandeses, e uma união que, enfim, já possui certa intimidade, porque Evans e Cassidy são amigos de longa data, se conhecem há muito tempo, não são só dois pilotos do mesmo país, talvez não sejam amigos, talvez essa não seja exatamente a palavra, mas correm juntos e se conhecem há muito tempo, possuem uma relação de amizade há muito tempo. E isso ficou muito claro, por exemplo, no EP de Roma 2, quando Evans erra, acerta o Cassidy e praticamente joga pela janela as chances de título dos dois pilotos. A reação dos dois pós-corrida foi algo que chamou muita atenção. O Evans claramente pedindo desculpa ao Cassidy, que teve uma reação muito honrosa também de perdoar o seu rival, que também, de certa forma, também batalhava junto com ele, justamente por essa relação em Vision Jaguar. É claro que cada piloto quer garantir o título para si, mas caso não seja possível, é melhor que seja um piloto da própria fornecedora, da própria equipe que vença, assim como praticamente em todas as categorias, mas na Fórmula E é sim uma relação um pouco mais próxima, já que essa homologação, por exemplo, ela precisa acontecer também no ano que vem. Para o ano que vem, para 2024, as equipes não podem trocar suas fornecedoras dentro do grid, ou seja, a Envision continua com a parceria com a Jaguar, assim como a Porsche e a Andretti, a McLaren e a Nissan, Mahindra e a Cupra, DS Penske e Maserati, que apesar de não ter uma parceria fornecedora-cliente igual às outras, também compartilha dados, porque compartilha do trem de força DS. Mas voltando, a Jaguar 2024 é uma união que promete render muitos frutos sim, em termos de
de campeonato. São dois pilotos fortíssimos, extremos conhecedores da Fórmula E, inclusive com características de certa forma parecidas em alguns aspectos. Ainda que o Nick Cassidy seja um piloto um pouco mais arrojado, né, e às vezes arrisque situações um pouco mais ousadas do que o Mitch Evans, os dois são dois pilotos que claramente se destacam mais em ritmo de corrida do que em ritmo de classificação, né? São fortes sim em ritmo de volta lançada, mas é na corrida que se destacam de verdade, porque compreendem tão bem ou melhor do que os outros o momento certo de acelerar, pisar no acelerador, pisar no freio, regenerar energia, deixar alguém ultrapassar para depois recuperar essa posição e não gastar bateria buscando isso. Então são caras que compreenderam muito bem esses conjuntos da Fórmula E e colocam isso em prática ao longo das corridas. Mas isso também tem um outro lado. Quando você tem dois pilotos que batalham pelo título, dois pilotos que estão sempre batalhando pelas duas primeiras colocações, ou pelas primeiras colocações de maneira geral, ao longo de praticamente todas as corridas, é certo que eles vão se encontrar na pista em algum momento. Se a Jaguar viveu uma história muito ruim em 2023, com Sam Bird e Mitch Evans se encontrando em algumas ocasiões, que sempre terminaram de maneira trágica para o Evans, no ano que vem essa preocupação não vai ser tão diferente assim. O Evans deixou muito claro que a paciência dele com o Bird acabou em 2023, não tinha mais paciência depois de ser acertado duas vezes, ainda que a relação não tenha ruído dentro da equipe, como ruiu, por exemplo, entre Jake Dennis e Pascal Wehrlein, mas, enfim, a paciência se esgotou definitivamente. O Cassidy, por outro lado, é um piloto, sim, que teve alguns problemas da sua relação interna da Envision com o Buemi, um piloto experiente na Fórmula E. Então, são dois caras que vão se chocar, sim, dentro das pistas no ano que vem. A gente precisa saber como a Jaguar vai lidar com isso e, mais importante, como cada um deles vai lidar com isso. Porque talvez a Jaguar tenha um prato cheio de treta neozelandesa para lidar no ano que vem, e essa é literalmente a única coisa, a última coisa que a equipe precisa nesse momento, num momento em que é a força dominante da Fórmula E, a força a ser batida do grid, sim, porque ainda que Jake Dennis tenha sido o campeão, quem terminou em alta foi o trem de força Jaguar, além, é claro, do campeão, o cara que somou mais pontos na história da Fórmula E e bateu o recorde de pódios em uma mesma temporada. Então, no ano que vem, olho na Jaguar, porque essa concorrência interna promete muito e eu certamente estarei aqui de volta falando sobre isso. Na semana que vem eu volto para falar mais com vocês sobre a Fórmula E, eu vou ficando por aqui. Até mais.